Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo para o seu crescimento pessoal, espiritual e ministerial. Nós estamos agora cedendo gratuitamente um mini curso de escatologia bíblica para que você possa ter uma visão panorâmica de todo acontecimento do desenvolvimento do fim dos tempos, compreendendo os mistérios do fim. Escatologia bíblica, que é uma das matérias mais importantes dentro da chamada teologia sistemática. Então, papel e caneta na mão e vamos para a imersão. A princípio, nós precisamos definir qual é o significado do termo em si. A expressão escatologia, a palavra escatologia, tem sua origem em dois termos do vocabulário grego, sendo eschatos, que significa último, e logia, que significa estudo, discurso ou tratado. Dentro deste contexto, a palavra portuguesa para escatologia, etimologicamente significa tratado, estudo, doutrina das últimas coisas. Então, naturalmente, a expressão escatologia vem de dois vocábulos do grego. O primeiro é eschatos e o segundo logia. Eschatos significa último ou extremo, e logia, estudo, discurso ou tratado. Somos sabedores que a expressão logia em português, ela se aplica ao estudo, psicologia, biologia. Então, naturalmente, tudo quanto tem no final da palavra o sufixo logia está indicando que é um estudo específico de alguma matéria. Então, dentro desse contexto, nós temos por certo que a escatologia ela tem três principais temas, ou três principais escatologias: escatologia geral, escatologia pessoal e escatologia especial. Vou repetir: escatologia geral, escatologia pessoal e escatologia especial. Lembrando que este mini curso é para pessoas que têm um desejo de se aprofundar na palavra do Senhor, nosso Deus, e tenho certeza que este curso também, para quem tem um desejo de ministrar temas escatológicos, servirá de apoio, de base, um arcabouço para o seu desenvolvimento para a glória do Senhor, o nosso Deus. Temos por certo que alguns têm dito que o texto áureo da matéria escatológica é a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Versículo 18: consolai uns aos outros com essas palavras. Um dos principais eventos escatológicos direcionados em especial à igreja é o chamado arrebatamento da mesma. Dentro dessa configuração, a expressão arrebatamento vem também do vocábulo grego harpazo, que significa arrancar com raiz, arrancar com força, e o termo em latim, da Vulgata Latina de Jerônimo, para rapturo, que é o equivalente em português para raptar, aplicado ao texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, para o termo arrebatamento. O verbo arrebatar significa dizer arrancar de um lugar para o outro. Nós temos dentro do contexto bíblico, obviamente, que não tem como nos aprofundar nesse momento, porque é apenas um mini curso, porém, eu vou estar disponibilizando para vocês um link, e neste link nós temos uma comunidade de mentoria bíblica, e nesta mentoria nós temos o aprofundamento dos temas escatológicos, apologéticos, de interpretação bíblica e também das epístolas paulinas em geral. Dentro dessa comunidade de estudos bíblicos, teológicos, nós temos ali
o aprofundamento de alguns temas relevantes, porém, dentro do termo escatologia, o maior evento, ou que divide ou inicia o período tribulacional dentro da visão pré-milenista dispensacionalista, é o fator predominante do arrebatamento da igreja. Nós temos aí três tipos de arrebatamento: o arrebatamento corporal, o arrebatamento espiritual e o arrebatamento universal. Corporal, espiritual e universal. Quando falamos de universal, tratamos a respeito do encontro de todos os santos do Antigo e Novo Testamento, que se aplica à noiva do Cordeiro, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, conforme o contexto bíblico nos apresenta em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, uma promessa fidedigna do próprio Cristo, a igreja que está na cidade de Filadélfia. Versículo capítulo 3, versículo 11. Eis que cedo venho, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Dentro dessa expectativa, o guardar ali, no contexto, se aplica à palavra de Deus. Porque a cidade de Filadélfia, segundo a história, teve um grande terremoto no ano 17 depois de Cristo, aonde abalou toda a estrutura física da cidade e naturalmente se perdeu boa parte da sua economia interna e externa, que era produzida pelos vinhedos ao redor desta cidade. A expressão Filadélfia no original significa amor fraternal. O texto bíblico nos apresenta que é a única igreja das 7 igrejas da Ásia Menor, da revelação apocalíptica de João, que não recebe repreensão, senão elogios e promessas. Então, dentro da perspectiva bíblica, nós hoje estudaremos de forma simples e objetiva, porém sem deixar de ser profunda, a chamada escatologia geral. O que seria a escatologia geral? Como já havíamos dito, nós temos no mínimo 3 tipos de escatologia para uma visão panorâmica: escatologia geral, escatologia pessoal e escatologia especial. Na escatologia geral, tratamos a respeito das profecias relacionadas a 3 povos: gentios, Israel e Igreja de Deus. Cada povo com a sua particularidade profética sobre o fim dos tempos. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, trata a respeito da divisão da humanidade nestes 3 povos, dentro da visão pré-milenista dispensacionalista. A expressão gentil, Israel e Igreja de Deus. Gentios, todos aqueles que não são da descendência de Israel. Israel, todos aqueles que são da descendência abraâmica, semita. E a Igreja de Deus, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O texto em voga está em 1ª Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Tamanha importância o apóstolo Paulo ele ratifica em relação aos judeus, que equivale ao sinônimo aplicado a Israel, aos gregos, que é o sinônimo de gentios, e à Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, aqueles que fazem parte da comunhão dos santos. Dentro dessa perspectiva, a escatologia geral aplica-se a esses 3 povos: Israel, gentios e Igreja de Deus. Israel tem o seu plano redentivo em Cristo, o Messias que virá na batalha do Armagedon. Dentro desta perspectiva, nos aprofundamos no curso da mentoria bíblica, mentoria escatológica. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E aos gentios, que seriam os povos que não são da descendência de Israel
e não se converter a Jesus. E a Igreja de Deus são simplesmente aqueles que podem ser israelitas convertidos a Jesus Cristo, judeus convertidos a Cristo, ou gentios que não eram nem da descendência de Israel e muito menos convertidos, que se converteram a Jesus Cristo, se tornam parte do corpo de Cristo pela manifestação redentiva da pregação genuína do Evangelho e da conversão pela aplicação do Espírito Santo de Deus. Dentro dessa perspectiva, a escatologia geral se aplica a esses três povos: